Se você pudesse perder alguma mensagem, seria a mensagem de hoje. Mas como você está aqui, você não pode perdê-la mais. Você vai falar, pastor, esse é um argumento de evangelista. Não, não é não. É porque essa mensagem de hoje é uma mensagem super especial. Ela vem do trono de Deus. E eu poderia, como pastor, dizer para você uma coisa. Há mensagens que são para o tempo presente. Esta que eu vou apresentar da palavra de Deus é uma delas. Todas as mensagens têm um ponto específico, têm um objetivo específico. Esta mensagem, ela é uma mensagem para os dias de hoje. Ela é uma mensagem que vai tocar o coração da igreja hoje, nos dias em que estamos vivendo. E eu quero que você agora abra a sua Bíblia no livro de Atos. Todos juntos, vamos tomar a palavra de Deus, a Bíblia. Livro de Atos, capítulo 1, e os versos 4 a 8. Atos, capítulo 1, versículos 4 a 8. A palavra diz assim, atentem para isso. Todos encontraram? Atos 4, 1, 4 a 8, diz assim. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Falem mais alto, com o quê? O Espírito Santo. Não muito depois do quê? Desses dias. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até o quê? Os confins da terra. A minha versão, a minha palavra diz, recebereis o quê? Falem mais alto, recebereis o quê? Poder. A Bíblia diz, recebereis poder, ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Eu queria chamar a sua atenção de novo ao texto bíblico, porque nós começamos a ler o texto bíblico no verso 1, no capítulo 1, verso 4, e se você percebeu bem, Jesus se dirigindo aos discípulos, ele diz assim, olha, mas esperassem a promessa de quem? Do Pai. A promessa do derramamento do Espírito Santo não é exclusivamente do Filho, mas é de quem? Do Pai. E a gente vai estudar um pouquinho isso hoje, como que isso funciona na Bíblia. Amigos, quando lemos esse texto, nós podemos chegar a uma conclusão imediata. A nossa maior necessidade, a maior carência de nossos dias, é a carência e a necessidade de poder. Estamos na segunda metade, ou melhor, na segunda década do século 21. Na metade da segunda década do século 21. Estamos vivendo num dos momentos mais críticos da história da humanidade. E pertencemos a uma sociedade e a uma geração que está anêmica de poder,
fraca, frágil e necessitada de poder. Poder para falar, poder para testemunhar, para viver, amar, poder para trabalhar, para educar os filhos, poder para prosseguir em nossa jornada rumo a Canaã celestial. Meus queridos amigos desta igreja central de Lisboa, necessitamos reconhecer de que sem o auxílio e a ajuda deste poder, a nossa obra, a nossa influência e o nosso testemunho serão irrelevantes. Serão anêmicos e destituídos de qualquer força perante o mundo que está perecendo lá fora. E nessa noite eu quero desafiar vocês para nós irmos em busca desse poder. O que é esse poder? O que significa sermos cheios do Espírito Santo, de acordo com as Escrituras? Esse é o objeto do estudo da nossa mensagem desta noite. E eu queria que você se concentrasse, que você ligasse os neurônios que você tem na sua cabeça. Você sabe quantos neurônios você tem? Alguém sabe? Ninguém sabe? Alguém já contou? Não. De acordo com os estudiosos, nós temos cerca de 900 bilhões de neurônios. 200 bilhões deles não desligam, eles ficam 24 horas trabalhando sem parar. Só que tem um detalhe, cada neurônio é capaz de fazer 20 mil ligações por segundo, cada um faz 20 mil conexões com outros neurônios ao mesmo tempo por segundo. Então você imagina o que é um cérebro. É uma coisa fantástica. E dizem que o homem que usou mais o cérebro foi Einstein, usou quantos por cento? 10%, 5 a 10% do cérebro. Imagine a cabeça, a potência que está aqui dentro, atrás desse osso aqui. Tremendo. Mas eu quero que você ligue os seus neurônios agora. Vamos estudar a palavra e vamos tentar entender a mensagem de Deus para nós nessa noite. Muitos pensam que a promessa do Espírito Santo é algo para muito no futuro. Vivem pensando que esta promessa é para daqui a muito tempo. Algo que está distante, além dos nossos olhos. E ficam conversando e falando como que se essa promessa fosse algo que não está ao nosso alcance no presente. É assim que às vezes tratamos esta promessa, a promessa do Espírito Santo. E por isso talvez não falamos tanto sobre esse assunto. Nós não pregamos tanto sobre esse assunto, não oramos sobre esse assunto, não cantamos tanto sobre esse assunto como deveríamos. Porém, quando começamos a estudar o tema, nós logo percebemos e encontramos evidências de que a promessa de Atos 1:8 é para agora, para nós, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Esta é uma verdade para o tempo presente, para hoje. O céu está ansioso por nos dar este poder. E é isto que nos mostra os escritos inspirados dos testemunhos. Ellen White escrevendo, ela diz: esta promessa não está limitada a algum tempo, a alguma época, a alguma raça, a algum povo ou alguma igreja. Ela é nossa hoje. Esta promessa está à nossa disposição agora, hoje. E agora então nos vem uma indagação, uma pergunta. E qual é esta pergunta? Se essa promessa nos pertence hoje e se nós necessitamos desse poder para concluir a obra de Deus, para viver, para testemunhar e concluir a missão, a pergunta: por que ainda nós não recebemos esse poder? O que está nos faltando para que ele nos pertença? E por fim, eu pergunto: por que o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre nós, sobre o povo
de Deus, a igreja remanescente. E eu começo esse estudo me reportando ao livro Atos dos Apóstolos, na página 50, de Ellen White. Ela diz assim, notem, eu começo o estudo citando a revelação dos testemunhos, que diz assim, ela diz assim, olha aqui, se todos estivessem dispostos, todos, ouçam com atenção, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Esta mensagem não é para a igreja XYZ, esta mensagem é para a igreja remanescente, o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, como estudamos sábado. É para esta igreja. Mas a palavra está dizendo, se todos estivessem dispostos. Dá uma ideia de senso de coletividade, senso de unidade, o que muitas vezes nós não percebemos e não encontramos em algumas congregações. Quando Deus se apresentava a um profeta bíblico em visão, geralmente o profeta dizia assim, glória, 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 e ele entrava em processo de visão. Ou às vezes ele dizia, santo, 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 e ele entrava em processo de visão. Mas com Ellen White, Deus usou um parâmetro diferente e ela usou uma outra nomenclatura para poder entrar e introduzir o seu processo de visão. E ela dizia assim, univos, univos, univos. E então ela entrava em visão. O senso de quê? De unidade. Se todos estivessem dispostos. Se nós tivéssemos o desejo, a disposição de sermos cheios desse poder, diz os testemunhos, todos seriam plenamente cheios do Espírito Santo. E meus queridos amigos e irmãos em Cristo da Igreja Central de Lisboa, eu quero dizer uma coisa a vocês nesta noite. Esta igreja é composta de pessoas que formam uma família. Nós somos uma família, uma só família. Somos um único corpo, com vários membros, mas com uma só o quê? Cabeça. E quem é a cabeça desse corpo? Jesus Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo, e nós formamos uma unidade monolítica, indivisível, que não pode ser dividida. Assim é a família de Deus, assim deve ser a família de Cristo. Porém, o que nós podemos concluir é que se nós ainda não recebemos esse poder, é porque nós ainda não estamos desejando. Precisamos ter mais fome, precisamos ter mais sede pelo poder do Espírito, precisamos falar mais, pregar mais, orar mais, cantar mais sobre esse poder. Orar muito mais do que temos feito, para que esse Espírito nos use de maneira poderosa e nos una em uma só família. Mas para muitos amigos, infelizmente, o Espírito Santo é um Deus desconhecido. Há pouco tempo eu li um livro no Brasil intitulado O Deus Desconhecido, uma referência ao Espírito Santo. Muitas pessoas não sabem quem é o Espírito Santo. Alguns dizem que é uma força, alguns dizem que é um espírito, alguns dizem que é apenas uma natureza que nós não podemos medir, não podemos contemplar, não podemos mensurar, medir. Mas o Espírito Santo, eu quero dizer a vocês que é parte da Trindade, Ele é Deus, ninguém o criou, Ele é autoexistente por si só, e Ele tem poder como o Pai e o Filho também o têm. E mais do que isso, o Espírito Santo exerce um papel determinante no processo da salvação de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Porque cada um dos membros da Trindade exerce um papel na sua função como Deus.
E o Espírito exerce um papel fundamental na nossa salvação. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos seus filhos. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser, diz a revelação. Aonde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali será observado duas coisas, na verdade 3 coisas. Ela diz assim, página 50 dos Atos dos Apóstolos. Aonde o Espírito, olha aqui, aonde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de pouca importância ou relevância, nesse lugar, nessa igreja, nessa comunidade, haverá 3 coisas. Número 1, sequidão espiritual. Número 2, declínio espiritual. Número 3, morte. A grande verdade, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, é que assuntos de menor importância, às vezes tomam conta das nossas conversas. Assuntos de menor importância tomam conta do nosso lar, da nossa família, no trabalho, nas ruas, até às vezes dentro da igreja. Nas rodas entre amigos, no trabalho, na escola. E isso muitas vezes demonstra que nós não estamos dispostos e não estamos sintonizados com o céu, a fim de receber a maior de todas as promessas para o tempo presente, o derramamento do Espírito Santo através da chuva serôdia. E aonde esta promessa não é desejada, como Deus pode atender? E como Deus pode derramar o seu Espírito? Vocês sabem por que os cristãos foram chamados de cristãos na Bíblia? Alguém sabe? Vocês sabem por que eles foram chamados de cristão? Atos 11, 26 diz que eles estavam em Antioquia, quando receberam primeiramente o nome de cristãos. Atos 11, 26. E eles receberam esse nome de cristãos, sabem por quê? Por uma única razão, por um único motivo. Eles não falavam, não pensavam, não agiam e não faziam nada, exceto por Cristo Jesus, o seu Salvador. Tudo que eles falavam, tudo que eles viviam, tudo que eles pensavam, eles o faziam em nome de Jesus Cristo. Aí as pessoas olharam para eles e diziam: aí estão eles, os cristãos. Por quê? Porque eles só falam em Cristo, só pensam em Cristo e só vivem por amor a Cristo. Receberam os nomes de cristãos, seguidores de Cristo. A única força que movia aqueles apóstolos, discípulos de Cristo, era a força que vem de Jesus. E essa característica, amigos, eu devo lembrar a vocês, essa característica dos cristãos habilitou a igreja primitiva a receber a chuva temporã. A característica deles confiarem em Jesus, deles entregarem sua vida a Jesus, deles consagrarem sua vida diariamente a Cristo, habilitou-os para que recebessem o poder da chuva temporã. E nós sabemos que a chuva temporã foi dada em medida certa, mas nós sabemos que a promessa para a chuva serôdia será o quê? Será o quê? Podem falar. Será em muito maior profusão, em muito maior volume. A chuva temporã não pode ser comparada com a chuva serôdia. A chuva serôdia vai realmente realizar algo sobrenatural. E esta noite Deus quer que nós saibamos
Deus quer que nós saibamos de que o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas aos seus filhos. Vamos ler esse texto, abra sua Bíblia. Lucas 11, 23. Esse é um texto conhecido, muito conhecido. Jesus falou isso pregando na presença dos seus discípulos. Lucas 11, 13, Lucas diz assim, Dr. Lucas, escrevendo o seu evangelho, diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o quê? Por favor, não esqueça desse último verso, desse último verbo, aqueles que lhe pedirem, aqueles que lhe pedirem. Amigos, a nossa vida seria tão diferente se nós vivêssemos sob a orientação, a direção e o poder do Espírito Santo, sabia? Você já passou alguma temporada na sua vida, algum período da sua caminhada, onde você sentiu que Deus estava no controle da sua vida? Você já vivenciou alguma experiência na sua caminhada cristã, onde você se sentiu tão perto de Deus, que as coisas fluíam de tal maneira que você não podia interceder em nada, não poderia colocar a mão, porque era Deus que está à frente e é Deus que fazia as coisas por você? Você já sentiu isso? Eu creio que todos nós já vivemos essa experiência, em algum momento da nossa caminhada. Quantas vezes Deus vai à frente, abre as portas, abre os caminhos, opera milagres, faz maravilhas, mas parece que nesses momentos a gente se esquece de Deus, e às vezes até reputa isso como algo que é por nosso próprio mérito. A gente tenta colocar o mérito sobre nós, esquece de Deus, e essa é uma realidade que acontece com muitos dos nossos queridos amigos. Eu quero destacar nessa noite 3 condições para nós recebermos o Espírito Santo. Eu quero que você tome nota. Quais são as 3 condições para recebermos o poder do Divino Espírito? Isso está baseado na revelação dos testemunhos do Espírito de Profecia, livro Atos dos Apóstolos. 3 condições para recebermos o Espírito Santo de Deus. Primeira condição, anotem: oração. Oração. Pastor, mas oração é uma coisa tão simples. Mas eu vou falar uma coisa a vocês: por ser tão simples, muitos não dão o quê? O devido valor. Não dão devida atenção, não dão devido tempo, não dedicam uma parte do dia para orar e falar: Senhor, todo dia eu vou me encontrar com o Senhor entre as 6 e as 7, entre as 6:30 e as 7, entre as 8 e as 9 da noite. Senhor, todo dia eu vou dedicar um tempo para eu conversar contigo, para eu buscar poder contigo. E nós precisamos desse poder, e agora eu quero dizer a vocês uma coisa: nós precisamos desse poder individual e nós precisamos desse poder coletivamente. Orar individualmente e orar coletivamente com a igreja. E nós vamos ver aqui, e eu quero chamar sua atenção, quer ver? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, e o verso 42, olha aqui que diz a palavra de Deus. Vamos voltar ao livro de Atos. Atos 2 e o verso 42, olha o exemplo da igreja cristã primitiva. Diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e do quê? Falem alto, no quê? Orações. A Bíblia diz assim, e eles, diz a Bíblia, perseveravam. O que quer dizer perseverar? Por favor, me ajudem, os literatas portugueses que são mais famosos do que os brasileiros. O que quer dizer perseverar? Insistir, buscar mais do que uma vez, persistir,
Isso é perseverar. Não é orar uma vez e passar a semana inteira sem orar a Deus. É orar sempre. Quando você estuda o Gênesis e você olha para a vida de Enoque, e a Bíblia fala assim, e Enoque andou com Deus. Eu não posso imaginar que Enoque ficava 24 horas de joelhos no chão, orando a Deus 24 horas. Eu não vejo Enoque fazendo isso, mas eu vejo Enoque fazendo, sabe o quê? Enoque estava em sintonia permanente com Deus. Aonde ele andava, ele estava pensando em Deus. Aonde ele caminhava, ele estava pensando em Deus. Aonde ele conversava com a pessoa, ele estava ligado com Deus. Ele não se desligava de Deus. E quem não se desliga com Deus, está mantendo uma comunhão com Deus, está em unidade com o céu. E nada pode romper essa unidade, amigos. Oração. Primeira condição. Segunda condição, e essa aqui, talvez seja o calcanhar de Aquiles da igreja. Sabem que é essa expressão, calcanhar de Aquiles? Conhece? Não usa essa expressão aqui? Usa? Na guerra, o que os inimigos faziam? Cortavam o calcanhar de Aquiles, porque sem o calcanhar você não fica em pé. Então não precisava matar, você só cortava o calcanhar e o indivíduo já não era mais soldado. Perdia a guerra. E eu diria que essa segunda condição é o calcanhar de Aquiles, é o ponto mais frágil. Aliás, o ponto mais frágil é um dos títulos do sermão que vai acontecer mais a seguir na semana. Qual é essa segunda condição, pastor Stencil? A segunda condição, amigos, se chama unidade. Unidade. Os discípulos abandonaram todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Deixaram também de ser um grupo de interesses próprios independentes. Deixaram toda a inveja, todo o ciúme para trás. E se tornaram um grupo unido, com uma única intenção, uma única missão. E aqui, amigos, eu acho que esse é um dos textos mais belíssimos da revelação dos testemunhos. E eu tenho isso na minha cabeça com tanta nitidez. E eu queria passar isso para vocês. Atos dos Apóstolos, página 48. Olha que coisa, que pérola preciosa. Olha o que diz aqui. A única ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo ao mundo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. A única ambição daqueles cristãos que estavam aguardando o Espírito Santo era revelar o caráter de Cristo ao mundo. Não havia outras ambições, não havia, para concorrer com essa. Eles abandonaram o ciúme, abandonaram a inveja, abandonaram o desejo de supremacia. Quem é o primeiro aí? Quem é o melhor, por favor? Quem é o melhor cantor aqui? Quem é o melhor pregador da igreja? Quem é o melhor ancião? Quem é o melhor diácono? Não havia nada disso. Estavam todos unidos em propósito, em ideal. Inveja, ciúme, supremacia, nada disso tinha valor. Foi lançado por terra. E obviamente que esse espírito de unidade, amigos, permitiu que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, já está aberto no capítulo 2 de Atos. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo que me toca muito. Capítulo 2 e o versículo 44 de Atos. Um versículo fortíssimo, poderosíssimo. A palavra diz assim: todos os que creram estavam o quê? Por favor, estavam o quê? Juntos. E tinham o quê? Tudo em comum. Eu posso fazer algumas perguntas para vocês? É para mim também, porque o pregador, quando ele prega a primeira mensagem para ele e depois para os outros.
Você tem tudo em comum com a sua esposa? Você tem tudo em comum com os seus filhos? Aqui nesta igreja nós temos tudo em comum. A nossa comunidade tem tudo em comum. Seus interesses, suas ambições. Qual é a nossa ambição como igreja? Por que Deus nos colocou aqui nesse tempo e nessa época? Por quê? Deus nos colocou aqui nesse tempo, nessa época, porque Ele quer transformar essa igreja num instrumento vivo, num farol que irradie luz para o mundo, a luz da verdade, a luz da palavra, a luz do evangelho de salvação. Ele quer usar você e a mim para esse maravilhoso propósito. E se nós estamos aqui por qualquer outro motivo, amigo, eu vou usar a frase de um colega meu no Brasil: vá vender cocada na feira. Se você está aqui por qualquer outro motivo, é provável que você esteja perdendo seu tempo. Se nós estamos aqui, amigos, é porque nós temos um Deus, temos uma promessa, temos uma esperança e nós temos uma missão. E se nós não vivermos por isto, nós estamos apenas aqui esquentando esses bancos. Esquentando os bancos. E passando dia, passando hora, passando noite, passando semana, passando meses, passando anos, e aqui estamos. E Jesus não vem. E por que Jesus não vem? É possível que nós estejamos desfocados. Não compreendemos o plano maravilhoso de Jesus para nós. Não compreendemos o seu plano para esses dias, para esse momento, para essa época, para esse tempo. E amigos, eu tenho recebido dezenas, centenas de e-mails onde eu trabalho no Centro de Pesquisas Ellen White no Brasil. A maior parte deles implicam em questão de datas, de épocas, de tempos, de períodos. Pastor, quando é que Jesus vai voltar? Não sei se comentei com vocês no sábado, mas outro dia eu recebi uma apostila de quase 200 páginas com cálculos da volta de Jesus, fazendo os cálculos matemáticos de que Jesus vai voltar daqui 13 anos. Pessoas que estão desfocadas, e eu tenho dito para elas tremendamente: amigos, atentem para o que eu vou dizer a vocês. Deus não está precisando de um presidente nos Estados Unidos para que ele volte, para que Jesus volte. Deus não está precisando que entre um novo Papa em Roma para que Jesus Cristo volte. Deus não está precisando de uma pessoa que venha a esse mundo para salvar o mundo. Deus está precisando de um povo, de uma igreja que esteja unida para levar ao mundo o último convite de salvação. E de acordo com Mateus 24:14, então virá o fim. É isso que Deus está precisando. O Donald Trump entrou agora para presidente, ele vai ser o último presidente. Em 1987, aquele amigo meu, pastor Augusto Fernandes, pastor da igreja de Almada, e eu, entrávamos no seminário adventista latino-americano em São Paulo, Brasil. E passado alguns meses, um aluno que era muito voltado ao entendimento da escatologia bíblica e do livro Grande Conflito, foi fazer uma capela à noite, no dormitório do seminário. E nós fomos assistir, encheu a capela, ele ia falar sobre a volta de Jesus, sobre os eventos finais, e ele começou a falar, e era uma pessoa que tinha uma voz muito poderosa, falava com grande convicção, um grande pastor, e ele começou a pregar, e ele colocou no quadro as seguintes expressões: Ronald Edward Reagan. E ele começou a contar as letras. Ronald, 6 letras. Edward, 6 letras. Reagan, 6 letras. 666. Naquela noite, ele tentou convencer aquela plateia de que aquele seria o último presidente dos Estados Unidos da América e que Jesus estava às portas para nos buscar.
Eu olhei para os meus amigos e falei, o quê? O meu sonho de ser pastor não vai se cumprir? Eu não vou ser pastor? O meu amigo que veio de Guiné-Bissau não vai ser pastor? Não vai voltar para a África para cumprir a missão? Eu lembro que aquela noite eu dormi com grande dificuldade. E eu lembro também outras passagens na minha carreira como pessoa, como cristão, de pessoas que passavam pelas igrejas onde eu frequentava e traziam terrorismo para a igreja, dizendo que aquele era o último ano da vida nossa e que nós estávamos prestes a ver Jesus voltar. E nada disso aconteceu. Agora estão tentando criar uma teoria com base no Trump. E eu quero dizer a vocês que Deus não precisa de um presidente. Deus precisa de uma igreja, de um povo, para cumprir uma missão. Porque Jesus Cristo só vai voltar a essa terra quando essa igreja, quando esse povo se levantar sob a luz e o poder do Divino Espírito e sair e pregar e testemunhar de Jesus, então virá o fim. Amém? É isso que está faltando. E se você está buscando qualquer outra coisa na igreja que não seja o poder do Espírito Santo, eu digo a você, estamos perdendo tempo. Estamos falando de coisas que não têm valor. É óbvio que temos que estudar sobre o amor, sobre a graça, sobre a justificação, temos que estudar sobre a santificação, a glorificação, temos que estudar as profecias continuamente, mas nós não podemos nos esquecer de que a maior promessa para os nossos dias é a promessa da chuva serôdia. É a promessa do Espírito Santo. E uma das condições, amigos, para essa promessa ser derramada é a união do povo de Deus. Se houver divisão nessa igreja, entre pessoas, entre grupos, o Espírito vai passar longe daqui. Se houver divisão, o Espírito poderá se manifestar? Sim, poderá. Como? Gotas bem esparsas. Uma aqui, uma ali, um batismo aqui, outro batismo no meio do ano e outro batismo no final do ano. Uma gota. Deus quer derramar toneladas de chuvas sobre nós, toneladas incalculáveis de bênçãos, de poder sobre nós. E a Bíblia fala que quando esse poder for derramado, nós faremos maravilhas em nome de Jesus. Maravilhas, como os discípulos fizeram. Pedro, 3.000 pessoas num sermão. Segundo sermão, 2.000 pessoas. Em uma semana, 5.000 pessoas conversas por uma pessoa, um pregador. Pastor, o Espírito Santo vai ser derramado só sobre os adultos? Não. Vai ser derramado sobre adultos, idosos, sobre jovens, adolescentes, desbravadores, sobre crianças que vão se levantar e vão pregar e vão converter pessoas. O Espírito não tem barreiras de idade, de talento, de cor, de raça, de cultura, de nada. O Espírito só precisa de uma coisa, um coração aberto e disposto e preparado para recebê-lo. É isso tudo que o Espírito precisa. E a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 3,16, não diz lá? Que o nosso corpo é o quê? Falem alto, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. É o templo para a habitação do Espírito Santo de Deus. Assim que esse é o segundo tema, a segunda condição. E eu fico pensando, se as nossas igrejas fossem envolvidas por essa atmosfera. Se nossas igrejas vivessem a unidade perfeita. O Espírito de Deus operaria maravilhas e milagres, produziria harmonia de forma plena entre nós. Terceira e última condição. Falamos da oração, falamos da união, e agora a terceira condição. A terceira condição é a humildade.
coisas tão básicas, tão simples, mas tão profundas. Por quê? O que significa humildade dentro do contexto bíblico? Humildade dentro do contexto bíblico significa a negação do próprio eu. Hoje nós vivemos no mundo do eu penso, eu acho. Um achismo miserável, tremendo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim e eu penso assado. Tudo é eu. A base do raciocínio é movida por aquilo que eu penso ou pelas minhas próprias impressões a respeito do assunto. E assim, nós ficamos dando em volta ao redor do nosso próprio umbigo e não nos movemos. Não vamos para lugar nenhum. Porque quando você começa a olhar para você mesmo, para o seu eu, você não vai para lugar nenhum. Você só consegue olhar para o teu umbigo e ali você fica parado e não se move, não realiza nada. Não avança. A chave para a recepção do Espírito Santo, amigos, é a renúncia do próprio eu. Humildade, atenção, humildade é dependência total de Deus. Dependência total e completa de Deus. Os momentos que precederam o derramamento do Espírito Santo lá na chuva temporã foram de profundo exame do coração. Se humilharam, se arrependeram e confessaram os seus pecados, se humilharam perante Deus e assim foram plenos do Espírito Santo. O Espírito de profecia diz que o nosso maior inimigo qual que é mesmo? Quem sabe? O nosso próprio eu. As maiores batalhas que nós travamos nesta vida, neste mundo, são as batalhas travadas contra o nosso próprio eu, o ego, o nosso próprio eu. Porque quando você coloca o seu eu à frente de Deus, Deus não pode atuar. Você cria uma barreira, porque Deus não pode forçar você, Ele pode apenas sensibilizá-lo com o Espírito Santo. Sensibilizar. Esta é a maneira de Deus trabalhar com o ser humano. E eu queria agora encerrar esta mensagem falando para vocês sobre quais foram os resultados do derramamento do Espírito Santo lá na igreja primitiva. E eu queria que você atentasse para isso. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva, houve uma sucessão de fatos maravilhosos. Número 1, saíram para pregar o Evangelho de Cristo, olha só, com coragem. Com coragem. Saíram para pregar o Evangelho com coragem, e o resultado foi pecadores atraídos como ímãs para o conhecimento da verdade. Segundo resultado, os apostatados encontraram o caminho de volta a Cristo. Tremendo. Lembra que Jesus falou, ficai em Jerusalém, permanecer em Jerusalém. É porque lá Jesus tinha pessoas que deveriam voltar para o seu rebanho. E esses apostatados voltaram pelo poder do Divino Espírito. Número 3, receberam a capacitação para repelir as forças do mal. O inimigo não tinha poder sobre ninguém daquela comunidade, ninguém daquela igreja. Eles repeliam o poder do mal em qualquer circunstância que fosse. Em qualquer situação. O inimigo não exercia poder. Número 4, um espírito de alegria começou a tomar conta deles. Alegria a despeito das dificuldades. Não havia nem disputas, nem discórdias, nem contendas entre eles. E eu quero lembrar vocês, amigos, atenção ao que eu vou dizer. A palavra de Deus, a Bíblia, alerta.
de que aqueles que semeiam contendas entre o povo de Deus, Provérbios 6, 16 a 19, Deus odeia aqueles que semeiam contendas entre o povo de Deus. Odeia. Leia esse texto, Provérbios 6, 16 a 19, não vamos ler em função do tempo. Semear contendas entre os irmãos é algo que é odiável aos olhos de Deus. Odiável aos olhos de Deus. Quinto resultado, maravilhas da parte de Deus, milhares se converteram. E eu quero dizer a vocês agora, atentem para o que eu vou dizer. Quando o Espírito for derramado sobre esta igreja, sobre nós, em todas as partes do mundo, coisas jamais vistas serão feitas no momento. Sem auxílio de satélite, sem auxílio de TV, sem auxílio de rádio, apenas pelo poder do testemunho e da influência do povo de Deus. Coisas jamais vistas e presenciadas serão feitas em nome de Jesus, pelo poder do Divino Espírito. Mas, amigos, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Eu quero refletir um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em São João capítulo 16. Abra a sua Bíblia, São João 16. São João 16 e o versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz, São João 16, 13 e 14. Todos acharam? Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora olha o verso 14. Ele, quem? O Espírito. O Espírito me glorificará. O Espírito me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O que significa a palavra glória na Bíblia? Quem sabe? A palavra glória na Bíblia. Os teólogos daqui, que estão presentes? Onde estão os teólogos da igreja? A palavra glória na Bíblia significa caráter. A palavra glória do grego doxa, caráter. Quando você fala que vai glorificar a Deus, você está fazendo alguma coisa para atribuir algo em relação ao caráter de Deus. Ok? Então, a Bíblia diz assim: ele me glorificará. Ele me glorificará. Isso é muito profundo. Muito profundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo iria glorificar a quem mesmo? O Espírito Santo iria glorificar a quem? Fala. A Jesus. Jesus está dizendo, ele me glorificará. Então, o Espírito iria glorificar a Cristo. O que quer dizer isto? O Espírito iria representar o caráter de quem? De Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Ele me glorificará. Então, amigos, quem está cheio do Espírito Santo, está cheio do caráter de quem? De Cristo. Percebem? Quem está cheio do Espírito Santo, está cheio do caráter de Jesus Cristo. Agora eu vou adicionar um ponto a mais na teologia. Quem é que enviou Jesus a essa terra? Quem enviou Jesus à terra? O Pai. Então, o Pai enviou o Filho. E o Filho disse assim, eu e o Pai somos um. Então, Jesus veio revelar o caráter de quem? Do Pai. E agora Jesus vem e envia o Espírito Santo. E o Espírito vai revelar o caráter de quem? Do Filho. Então, é um completando a obra do outro. Percebem isso?
Que coisa tremenda. Quem está cheio do Espírito, está cheio do Espírito de Cristo, que por consequência está cheio do Espírito de quem? Do Pai. Percebem isso? E nós, na nossa caminhada da salvação, passaremos pela santificação e seremos depois glorificados, aonde nós vamos assumir o caráter e a natureza do nosso Criador. Que maravilhoso plano é esse! Que tremendo plano é esse! É isso que Deus quer para a sua vida, é isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para esta igreja, amigos. Deus quer que nós amemos como Jesus amou, Deus quer que nós andemos como Jesus andou, falemos como Jesus falou, pensemos como Jesus pensou, tratemos as pessoas como Jesus tratou, com amor, como as garotas cantaram aqui, tão bonito nessa noite. Nós, na verdade, somos desafiados a viver como Jesus viveu. E há um texto do Espírito de Profecia, tremendo, está em uma das meditações matinais, e olha o que diz o Espírito de Profecia sobre esse assunto do caráter. Diz assim: Cristo nos deu o seu Espírito, vou repetir, Cristo nos deu o seu Espírito para gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Cristo nos deu o seu Espírito para gravar o seu próprio caráter em sua igreja. O desafio para nós é recebermos o Espírito para termos o caráter do Filho, iguais a Cristo. Ser igual a Cristo. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Espírito. E agora eu encerro com vocês lendo o último texto. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 20. Vejam vocês, amigos, Atos 4, 20. Qual foi o resultado mais tremendo do derramamento do Espírito Santo? Atos 4, 20 diz assim, atentem para a leitura. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe o que vai acontecer quando você receber o Espírito Santo de Deus? Você não vai conseguir ficar quieto. Você não vai conseguir ficar com a boca fechada. Não vai. Ninguém vai conseguir. Porque a Bíblia está dizendo isso. Diz assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É isso que Deus quer fazer com você, e é isso que Deus quer fazer comigo. Que Deus nos use, nos abençoe, e que Deus derrame o seu Espírito sobre nós. Meu desejo, a minha oração. Amém.